a gentileza dos irmãos, para nós iniciarmos o nosso período de estudos, hoje pela manhã. São 9 horas. Nós temos que aproveitar o nosso tempo, porque aos 15 para as 10 a gente vai interromper, para a gente poder preparar para o culto. Peço que todos possam ficar de pé, para que a gente possa iniciar nossa manhã com uma oração. Quem puder ficar de pé, quem não puder, por favor, sinta-se à vontade, pode ficar sentado. Oremos. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há, glórias e majestade seja dada ao seu nome, unicamente a Ti, ó Pai. Nós te agradecemos por esse dia, ó Pai, que amanhecemos com essa maravilha de dia, um clima ameno, propício para que nós possamos estar aqui na Tua casa, Senhor, para Te glorificar, a Sua majestade, a Sua honra e a Tua força, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nos inspirar hoje com Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa nos inspirar com a Tua santíssima palavra, ó Pai, que está aberta aqui diante de todos nós, para que nós possamos, ó Pai, cada vez mais compreendermos que devemos render, ó Pai, toda a nossa vida diante do Teu trono, ó Pai, porque sem Ti nós não somos absolutamente nada. Que o Senhor possa, ó Deus, nos preparar esta manhã para que ela seja especial, dedicada a Ti. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Pode se sentar. Então, como é sabido de todos, nós estamos dando continuidade a esse estudo sobre a esperança. O Mário falou que não vai ter esperança de esperar que a gente possa falar sobre a esperança, né, Mário? Eu não gostei dessa brincadeira não, Mário. Ontem à noite, eu estava com o senhor Antônio, pai da Meirinha, né? Esposa da dona Fifa. Inclusive, semana passada, foi nos dado o aviso aqui que ela tinha se machucado, ela queimou, não é? Por isso que ela não estava aqui junto com o senhor Antônio. E aí ontem a gente já estava com ela também, e ela está muito bem, graças a Deus. Ainda está com um pouquinho de machucado. Ela teve muita sorte porque ela estava com uma chaleira e a água, ela deixou cair no chão e a água pulou, veio até no pescoço dela. Então, quando a Meirinha chegou lá na casa dela, a roupa estava molhada, ela estava bastante nervosa, mas graças a Deus, menos mal que o machucado não foi tão sério, ela está bem, graças a Deus. Eles agradecem pelas orações, né, dos irmãos, porque realmente é importante. Sofia? Não, obrigado. Você vai deixar cair aqui a água? Mas então eu estava conversando com o senhor Antônio ontem, e ele, com mais de 90 anos, falando sobre o que nós estudamos na semana passada aqui, falando daquela situação do cupim. Lembra que a gente comentou sobre que o cupim pode ser aquele vermezinho, né, que vai corroendo a nossa esperança, né, a nossa fé. E ele estava falando sobre isso, comentando sobre isso. Eu achei fantástico. O senhor Antônio tem uma memória privilegiada, né, que os irmãos possam ter essa condição assim de, né, entenderem o estudo da palavra de Deus e absorverem realmente esse estudo da palavra de Deus. Mas então nós estamos falando sobre a esperança, né? Eu coloquei aí esse versículo de Hebreus, capítulo 11, versículo 1,
que é sempre o nosso ponto de partida, realmente. E hoje nós vamos falar o que é esperança, o que significa esperança na palavra de Deus. Esperança é ter convicção da realidade de algo que se espera. Esperança, a palavra esperança no grego é elpis, está aí projetado para os irmãos, que significa esperar, aguardar ou expectativa. Isso que significa a palavra no grego, no original. Então, esperança significa esperar, aguardar ou expectativa. Fé já é uma palavrinha que no grego se chama pistes, e significa confiar, certeza, convicção. Fé e esperança são virtudes que caminham lado a lado. Quem tem fé tem esperança, e vice-versa. Quem tem esperança também tem fé. Na palavra de Deus, na Bíblia, esperança traduz vários termos hebraicos e gregos que transmitem exatamente esse sentido de confiança. Existe uma variedade de tipos de esperança. Às vezes temos uma enorme expectativa em relação a certos relacionamentos. A gente falando sobre o que as pessoas esperam para a vida delas. Relacionamentos, por exemplo. As pessoas falam assim: se eu fosse casado. Se eu tivesse filhos. Se eu tivesse mais amigos. Tem pessoas que têm necessidade de ter amizade, né? Tem pessoas que têm necessidade de ter amigos, né? Mas realmente os amigos no duro, né? Aquele amigo assim de caminhar lado a lado, né? Tem uma canção do Milton Nascimento que fala que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, não é? Dentro do coração. Na verdade, o coração não fica do lado esquerdo, né? Fica mais na parte central aqui do nosso tórax, mas essa questão da poesia, né? O Milton Nascimento, eu acho que foi muito feliz. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, né? Dentro do coração, porque realmente são raríssimos aqueles amigos mesmo, que a gente pode contar com eles, mas tem pessoas que têm necessidade de ter amizade, de ter amigos. Tem necessidade, que tem a esperança, tem pessoas que têm a esperança de se casar um dia. Eu já contei isso para vocês, não sei, talvez eu tenha contado. Eu tenho uma irmã, uma boa parte da igreja conhece a Regina, e a esperança da Regina era uma irmã biológica, eu estou falando. A esperança da Regina era se casar. Então ela teve alguns relacionamentos com alguns rapazes dentro da igreja, que não foram adiante e tal. E um belo dia, como ela é professora, ela conheceu um professor, mas ele não é da igreja. E ela se relacionou com ele e acabou se casando com esse rapaz. E a gente fala realmente muitas vezes que não é a situação correta de ter um relacionamento fora da igreja e a gente tentar evangelizar essa pessoa, ou ele ou ela, trazendo para a igreja para que possam se casar. Realmente não é a melhor coisa que se faça. Existem algumas situações, eu conheço na igreja do Senhor Jesus, que deu certo, mas a grande maioria não dá. A grande maioria não dá certo. No seu caso, foi joia. Muito bem, Deus. Mas a grande maioria não dá certo.
No caso da minha irmã, por exemplo, era uma pessoa ativa, era uma pessoa comprometida com a igreja. Ela tinha fé e tinha esperança, porém, ela foi sugada por essa situação e ela acabou saindo da igreja. Ela hoje não é membro mais da igreja. Ela perdeu a salvação dela. Ela perdeu a fé. Se meu pai tivesse vivo hoje, ele estaria extremamente decepcionado, assim como eu estou, mas meu pai é porque nos levou para a igreja. A mim, a ela também, né? Então, eu tenho certeza que meu pai estaria extremamente decepcionado com essa situação. Mas tem pessoas que têm essa esperança, que têm essa expectativa de se casar. Tomem cuidado com relação a essa situação de casamento na igreja do Senhor Jesus, porque não é esse o caminho normal de acontecer. O caminho normal é nós orarmos, pedindo a Deus que Ele possa nos direcionar uma pessoa que vai realmente nos completar, não é? E nós temos essa expectativa, é normal, é natural, é bom, né? Nós gostamos de ver a igreja crescendo, não é? Tendo mais casais, tendo famílias, constituindo famílias realmente, nós gostamos. Nós sabemos que é algo de Deus, o casamento é algo de Deus, é uma instituição criada por Deus, e Ele abençoa o casamento, não é? Então, ter a expectativa do casamento não é o problema. Mas algumas pessoas têm uma enorme expectativa em relação a isso. E aí deixam muitas coisas de lado, até mesmo a esperança, até mesmo a fé, acabam deixando de lado. João, dá um toquinho aí, por favor, que eu acho que deu uma travadinha. Obrigado. Esperamos adquirir bens materiais. As pessoas também se preocupam muito com isso, não é? Como, por exemplo, uma nova casa. Algumas pessoas não têm necessidade de mudar de casa. Eu trabalho com um rapaz agora, por exemplo, eu fico espantado. Ele está mudando, aliás, já mudou de casa, só que eu trabalho com ele, já tem uns 3 anos, ele deve ter mudado umas 3 vezes, para casas diferentes. Falei, menino, eu acho que ele tem toque, sabe, em relação assim, a casa diferente. Ele foi para uma casa e foi para outra, agora foi para outra casa. Não sei o que é isso. Então, tem algumas pessoas que têm essa expectativa, essa esperança de ter uma casa nova. Tudo bem, não há problema. Um carro mais veloz, toma cuidado. Porque hoje em Belo Horizonte você não tem muito lugar para você desenvolver muito, não. Pega Antônio Carlos, por exemplo. Se você não ficar veiaco, você vai tomar multa até chegar lá em Venda Nova, porque a quantidade de pardal que tem aí é 60 por hora. Então você tem que tomar cuidado. Toma cuidado se você quiser um carro veloz. Você tem que sair de Belo Horizonte para você conseguir impor a velocidade dele, porque senão você vai ter que arcar com algumas multas. Ou ainda uma promoção no emprego. Não é? Não há problema em nós nos pensarmos em nos condicionarmos melhor para a gente chegar em galgar postos na empresa que nós trabalhamos. Não há problema absolutamente nenhum quanto a isso, não é? Mas tem algumas pessoas que só têm essa expectativa de vida, essa esperança na vida deles. Eu quero ser gerente. Eu quero ter um posto de autoridade. Também pedimos saúde, principalmente quando ficamos doentes, não é verdade, irmãos? Quando nós estamos doentes, quando nós temos algum problema de saúde, aí a gente ora para Deus com aquela insistência, com aquela esperança, com aquela fé. Deus,
me ajuda porque eu estou com problema de saúde. Mas quando você está com saúde, você nem lembra de pedir a Deus para que Ele mantenha a sua saúde. Né? Você não pensa nisso. Manter a saúde para quê? Eu estou com saúde. Então não precisa manter a saúde. A gente lembra de Deus quando a gente está com algum problema de doença. Pedimos dinheiro se estamos passando por dificuldades financeiras. O din-din acabou. Aí você lembra de Deus. Aí a esperança fica grande, né? Para Deus. Preciso de dinheiro. De alguma forma eu preciso de dinheiro. Como se dinheiro nascesse em árvore, né? Então, existe essa variedade de esperança e muito mais, nós poderíamos falar aqui sobre vários outros tipos de esperança. O objeto da esperança de alguém está relacionado aos seus próprios desejos. Provérbios, capítulo 13, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, está vendo? Tem algumas pessoas que têm tanta expectativa de casar, que às vezes fica até doente, de ter um amigo, né? E ele, a pessoa que às vezes não tem facilidade de relacionamento, eu preciso ter um amigo, ele fica até doente, de tanta expectativa, de tanta esperança que ele tem de adquirir um bem material. Eu preciso ter um carro, preciso ter uma Ferrari, eu vou botar a Ferrari aí nessas estradas aqui de Belo Horizonte e vou sair tomando multa para tudo quanto é lado. A palavra de Deus fala assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Provérbios capítulo 13, versículo 12. Por isso, na Bíblia, lemos sobre pessoas que tiveram esperança de obter matrimônio, por exemplo. Nós conhecemos a história de Ruth, né? Eu coloquei aí Ruth capítulo 1, versículo 2. Vamos ver lá, Atos capítulo 16. Abram a sua Bíblia, por favor. Para Atos, capítulo 16, versículo 19. Vamos manusear um pouquinho a palavra de Deus aí, porque às vezes a gente fica tão... Os irmãos já colocam tudo aí mastigadinho para a gente, né? no telão, e às vezes a gente esquece de abrir a palavra de Deus e manusear a palavra de Deus. Atos, capítulo 16, versículo 19. A palavra de Deus fala assim: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, essa pessoa, ela tinha a esperança de obter lucro, esses senhores. Se você ler o capítulo 16 de Atos, a partir do versículo 16, se você voltar um pouquinho aí, está narrando o seguinte: aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. E aí o que Paulo fez? Paulo foi lá e tirou esse espírito de adivinhação daquela garota, daquela mulher. E o que aconteceu? Como alguém estava lucrando com as adivinhações que ela fazia, aquele espírito de adivinhação que estava naquela mulher, Paulo falou: vai embora, sai daqui, tchau. Expulsou o espírito daquela mulher. E aí o que aconteceu? Aqueles senhores ficaram sem o lucro, o rendimento que eles estavam tendo, porque eles cobravam as pessoas para que ela pudesse adivinhar o que ia acontecer na vida deles. E aí o que aconteceu? Versículo 19. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E aí eles reclamaram com os romanos que o Paulo e o Silas deram um problema, né? Tiraram o lucro dele. Está vendo? Então a Bíblia fala sobre essas pessoas que tiveram esperança de lucro. E lá no capítulo 27 também de Atos, Atos 27, versículo 20. Atos 27,
versículo 20, aqui a palavra de Deus está narrando uma situação de uma das viagens de Paulo. E aí lá no versículo 20, de Atos, capítulo 27, a palavra de Deus fala assim: e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Se vocês lerem toda a história, o navio em que Paulo estava, ele estava sendo levado para Roma. Mas quando chegou em Malta, eles tiveram uma grande tempestade, passaram por uma grande tempestade e o navio veio à batona, veio abaixo, né? E aí eles tiveram, por volta de uns 3 meses, assim, eles tiveram que ficar lá, até chegar novamente lá em Roma. Então, eles perderam a esperança, não é, do livramento físico. Versículo 20, o finalzinho fala assim: dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Está vendo? A palavra de Deus fala sobre essa questão dos desejos, né, das pessoas. Quantas vezes que você já pensou, se ao menos eu tivesse ou pudesse ter alguma coisa, me casar, ter filhos, ter amigos, ter uma casa nova, ter um carro novo, com certeza talvez você estaria contente, satisfeito, realizado. Em diferentes fases da vida, diversos tipos de esperança vêm preencher os nossos sonhos. Você já viu aquelas pessoas assim que são extremamente consumistas? Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse tipo de pessoa, se vocês convivem com alguém assim, ou talvez até mesmo sejam dessa forma. Pessoas que têm algum problema emocional, dá uma caída na autoestima dela, o que que elas fazem? Pega a bolsa, joga, você vai para o shopping, vai comprar algumas coisas. Aí sai do shopping todo feliz. O cartão de crédito fica todo lascado, mas ela está todo feliz. Comprei, precisava adquirir algumas coisas, né? Então, precisava preencher alguma coisa dentro do meu ser, emocionalmente, eu fui para o shopping e comprei algumas coisas. Nossas esperanças nos acompanham dia e noite e monopolizam nossa energia e nossa atenção emocional. Sejam quais forem nossas esperanças, o modo como lidamos com elas depende muito da paz, harmonia e maturidade que temos ou a falta delas. Então, dependendo de como nós trabalhamos essa questão da esperança no lado emocional, nas nossas vidas, né, nós podemos estar felizes ou não. Semana passada a gente estava falando sobre a questão da esperança como a âncora da alma, e a esperança do cristão, ela está firmada naquele lugar mais importante, que é a presença de Deus, atrás do véu, não é? Atrás do véu existia o que? O Santo dos Santos, e existia lá a Arca da Aliança, que simbolizava, que significava a própria presença de Deus, né? Naquele lugar, quando existia o tabernáculo, entrava uma vez por ano, no Santo dos Santos, no santo lugar, na presença de Deus, o sumo sacerdote. Não era algo, então simbolizava a própria presença de Deus. Então, a nossa âncora da alma, a nossa esperança, ela tem que estar firmada em Deus, que é a esperança. Nós lemos em Romanos capítulo 15, versículo 13, que Deus é esperança. Por isso, vou voltar a falar com vocês, repetição, para que vocês possam entender e que vocês nunca mais façam isso. Nunca mais digam que a esperança é a última que morre, porque a esperança do cristão nunca morre, porque
a nossa esperança é Deus. Romanos capítulo 15, versículo 13. E nossa esperança nunca vai morrer, porque a nossa esperança está em Deus, é o próprio Deus, né? Então a nossa esperança está firmada. Mas aí, as nossas esperanças acompanham dia e noite e monopolizam a nossa energia e nossa atenção emocional. Às vezes, como eu falei também na semana passada, tem aquele cupinzinho, né, que vai acabando aos poucos, vai corroendo, vai comendo um pouco a nossa fé, a nossa esperança, né? E quando a gente percebe, a casa caiu, né? Porque já corroeu tanto a nossa esperança que a gente acaba perdendo esperança. A maioria dos pensadores seculares não consideram a esperança como uma virtude, mas meramente como uma ilusão temporária e transitória. A maioria dos pensadores nesse nosso século, né, os pensadores atuais, eles acham que a esperança não é uma virtude. E nós lemos lá, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que as 3 virtudes, a fé, a esperança e o amor, né? No começo do nosso estudo hoje eu falei que a fé e a esperança andam lado a lado. Não existe esperança sem fé e não existe fé sem esperança. As duas caminham juntas, lado a lado, né? Então, para nós a esperança não é algo ilusório, temporário, transitório, não é? Mas o apóstolo Paulo confirma essa visão da esperança dos seculares. Na época de Paulo, olha o que acontecia. Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então Paulo fala da situação secular do pessoal na época dele, na época em que ele escreveu Efésios, quando ele estava escrevendo para os irmãos lá em Éfeso. E ele estava falando para os gentios, né, aquelas pessoas que não eram judeus, que não eram israelitas, né, que não faziam parte do povo de Deus, né, e agora aquelas pessoas também estavam tendo a oportunidade, como nós, que não somos judeus, hoje temos a oportunidade de fazer parte do corpo de Cristo. Aquelas pessoas também estavam tendo oportunidade de fazer parte da igreja. Mas aí Paulo está falando que antigamente, outrora, quando eles eram separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, né, feita para aquele povo israelita, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Realmente eles não conheciam Deus. Então eles não tinham esperança, né? A esperança para aquele pessoal, para aqueles gentios, era algo transitório, era algo ilusório, era algo temporário, né, para eles, como algumas pessoas hoje, nos nossos dias também, acreditam ser a esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, Paulo escrevendo aos irmãos lá em Tessalônica, ele fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então Paulo está falando justamente sobre esse pessoal, não é? Que não fazia parte do povo de Deus, que não conhecia das promessas de Deus, não é? E ele estava falando justamente sobre a vida no porvir, não é? Que não tem esperança. A gente vai estudar também sobre a questão da esperança no presente, mas ela também está muito ligada no porvir. Quando nós morrermos, não é?
Se nós não temos esperança, irmãos, firmadas em Deus, a nossa vida é uma vida sem sentido. Porque se nós pensamos em vivermos tão somente essa vida, e não pensarmos naquilo que vai acontecer com a gente depois, quando nós morremos, a morte para nós é tão somente nós deixarmos esse corpo físico. Porque o homem é formado por 3 partes: corpo, alma e espírito. O nosso corpo, a palavra de Deus diz que ele foi formado da terra e para o pó da terra ele vai voltar. E é verdade. Nós vamos ser consumidos. Não vai existir mais corpo físico daqui a algum tempo, depois da nossa morte. É natural. O nosso corpo vai voltar para a terra, de onde nós fomos formados, né? O espírito é o fôlego de vida. Quando Deus formou o homem, você lembra lá em Adão, ele falou que o homem era sem forma, ele era barro, mas ele não tinha vida. Então, a vida veio para o homem quando Deus fez o quê? Ele soprou vida, aquele bonequinho de barro que estava lá, que Deus tinha feito, e ele soprou a vida. Então o espírito volta para Deus. E a nossa alma, aí que está o detalhe, aí que está a diferença. A nossa alma é o que você é na verdade, é o seu caráter. Está tudo gravado, está tudo carimbado lá na sua alma. Então quem você é, na verdade, está lá na sua alma. Essa não morre, né? Esse é o seu ser. O cerne do seu ser, na verdade, não está nesse corpo físico, porque ele vai voltar para o pó da terra, não está no espírito, porque o espírito de vida vai voltar para Deus, e a alma, esse é você. A alma realmente vai dizer, né? No passado, tinha um professor meu que falava assim: eu não sei o que vai acontecer quando nós recebemos, né, um outro corpo, que não vai ser um corpo físico, mas vai estar as características da pessoa. Então talvez a gente não vai conseguir reconhecer o corpo físico, se vocês olharem para o João e falar assim: aquele é o João. Olha lá, fisicamente é ele, né? Está meio gordinho, está ficando, né, mais cego, porque precisando colocar um óculos mais grosso, está precisando enxergar mais de perto. Esse é o João. Olha o jeito dele andar. É engraçado, as pessoas falam assim: meu filho, o João, ele é maior do que eu. Mas as pessoas falam assim: olha o jeito do João andar. A mesma coisa do pai dele. É engraçado isso, né? Porque é característica da pessoa. Então, quando você estiver lá no céu e olhar para a pessoa e falar assim: o Jaime está vindo ali, ó, é o jeitinho do Jaime. Você vai conseguir reconhecer ele por causa daquele jeitinho do Jaime. Aquela risada dele. Ah, não, a risada é do Kleber, né? A risada do Kleber. A gente reconhece a risada do Kleber em qualquer lugar que a gente tiver. Olha que o Kleber deu uma risada lá no céu. Não, ó, o Kleber está por aqui. A gente vai... É a alma, é a característica do Kleber, né? Está lá, está carimbada lá, não é? Então, nós temos que ter essa esperança, irmãos, de que nós não vamos morrer. Aliás, essa é a nossa vitória. Satanás não tem mais poder sobre nós, porque Jesus venceu a morte. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós temos esperança. Que ele venceu a morte e nos deu essa capacidade de nós sermos chamados de herdeiros de Deus. Filhos do próprio Deus. Não é? Então, essa capacidade de nós termos essa esperança, não é? Isso não pode morrer nunca em nós, porque se morrer no cristão, aí nós estamos aqui meio que de passagem realmente. É transitório, é ilusório. A nossa esperança, não é, na verdade, não está firmada, não é a alma, não é a âncora da nossa alma.
Bela, dá um toquinho, por favor. Obrigado. Romanos, capítulo 4, versículos 18 até o versículo 20. É interessante essa passagem. E aqui fala assim: Abraão esperando contra a esperança. Olha para você ver, a palavra de Deus tem uns negócios engraçados às vezes da gente, né? Perceberam aqui? Romanos capítulo 4, versículo 18 até 20. Abraão esperando contra a esperança. Vamos ler o texto, depois a gente volta para comentar sobre isso. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Qual que era o primeiro requisito para que Abraão se tornasse pai de uma grande nação? Era a própria descendência de Abraão, não era? Então era o próprio filho de Abraão. Mas Abraão, a palavra de Deus fala aqui, ó, ele já tinha seu próprio enfraquecido já de 100 anos. Abraão já tinha 100 anos e Sara também já era velhinha. E eles ainda não tinham filhos. Mas olha o que fala aqui: esperando contra a esperança. Porque aquele pessoal, a esperança deles, na época lá de Abraão também, era uma esperança provisória, temporária. As pessoas que não criam em Deus, elas não tinham essa esperança, né, da âncora da alma. A esperança deles era algo provisório, mas a de Abraão não. Ele esperou contra a esperança, não é? E ele se tornou realmente o pai da fé. E ele realmente se tornou, né, o pai de uma grande nação. Foi através de Abraão, do filho de Abraão, que Deus havia prometido, não é? Na semana passada a gente estudou um pouquinho sobre isso, né? Os tempos de Deus. Muitas vezes Deus fala: espera. E às vezes a gente fica chateado, porque a gente não está conseguindo entender que é o tempo de Deus. Às vezes a gente pede algumas coisas, e Deus fala assim: não, eu não vou te dar isso, porque você está pedindo mal. E vai acontecer alguma coisa pior lá na frente, então eu já estou livrando a sua cara. Aí você pode fazer beicinho, pode chorar, pode espernear, pode sentar no chão, e fazer igual o menino, né? Quando faz birrinha, e faz birrinha para Deus. Mas Deus está falando que eu estou te protegendo, lá na frente você vai fazer alguma coisa que está errado. Então Deus fala não. E às vezes Ele fala assim, e Ele permite que aconteçam algumas coisas nas nossas vidas, e às vezes são coisas até desagradáveis. Eu até usei o exemplo que aconteceu na vida do Carlos Henrique, não é, em relação à esposa dele, a Norma, não é? Mas Deus usa essas coisas ruins na nossa vida para abençoar a vida de outras pessoas. É tempo de Deus. E às vezes Deus fala: espera, como Ele falou com Abraão, né? Abraão esperando contra a esperança, e ele esperou realmente. Tanto é que depois veio o filho de Abraão, e do filho de Abraão teve toda o nascimento de uma grande nação, né? Mas surgiu através do filho de Abraão e de Sara.
Na maioria dos textos bíblicos em que ocorre essa confiança, essa esperança, ela é direcionada a Deus de uma forma sobrenatural, indicando uma convicção em sua bênção e provisão, tanto na vida presente como no porvir. Existem muitas passagens bíblicas que trazem esse conceito. Nós vamos ver algumas. O tempo já está esgotando. A gente vai ver algumas passagens e depois, na semana que vem, a gente continua o nosso estudo. Esdras, capítulo 10, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Apesar de eles estavam fazendo alguma coisa que era proibido por lei, eles estavam casando com mulheres que não eram do povo de Deus, mas aí eles ainda tinham a esperança, né, em Deus. Então é algo sobrenatural. A esperança do cristão é algo sobrenatural. Ela transcende o teto dessa casa, ela transcende as nossas ideias. Aonde que nós conseguimos chegar? Ela é muito maior do que isso, não é? Então, a confiança é direcionada de uma forma sobrenatural. Salmos capítulo 33, versículos 18 a 20, nós vamos parar por aqui hoje. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Estão vendo? Então, o salmista, ele está dizendo justamente isso, que a esperança dele está fixada, está firmada no Senhor. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, e nós vamos ficar por aqui. Os irmãos que estão escalados para o culto, por favor, possam se direcionar aqui para a salinha, para que a gente possa agilizar isso e iniciarmos o culto às 10 horas. Deus abençoe a todos vocês.